sobre cada um de nós. Eu queria que você abrisse aí o livro de 3 João. Não é o Evangelho de João. É a carta 3 de João, capítulo de número 3. E por que não é o 2? Porque em 3 João existe apenas um capítulo. João, capítulo 3, 3 João, capítulo 1. Amém? 3 João, capítulo 1. Lá pertinho de Apocalipse, irmão. Você voltando de Apocalipse vai encontrar o livro de Judas, é aí. João, 3 João. Talvez é uma folha aí na sua Bíblia. Quem achou diz, achei, graças a Deus. Amém, Jesus. O apóstolo João, ele traz um diálogo com um discípulo amado. E ele entende o amor, a dedicação pelo reino e pela obra do Senhor. E ele então abençoa, direciona, discipula, mostra como precisa ser conduzido. E aí nós podemos ver João ministrando esta bênção sobre a vida de um discípulo chamado Gaio. O pastor, o meu bom amigo Gaio, amo você de verdade. Somos os melhores amigos e oro para que tenha êxito em tudo que fizer e tenha boa saúde. Que as suas atividades prosperem, assim como na sua alma. Coloca o versículo 2, por favor. Na versão NVI diz: amado, oro para que tudo vá bem com você e para que esteja tão saudável fisicamente como é espiritualmente. Você pode dizer amém? Feche seus olhos com essa cabeça. Pai, obrigado, Jesus. Porque existe uma promessa de bênção. Existe uma verdade que nós podemos ter uma esperança. E essa esperança está em Ti, Jesus. Que nesta noite o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais. Abrir o nosso coração para entendermos a prosperidade que há naqueles que estão na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. João diz, faço votos por Tua prosperidade e saúde. Faço votos por Tua prosperidade, a bênção, a continuidade, a multiplicação, a entrega, a prosperidade, assim como é a tua alma. E não se preocupe, hoje o culto vai ser o culto da prosperidade. Tem gente que dá o maior valor e tem gente que vai meter, né? Vai ficar chateado com o pastor. Vixe, o pastor vai falar sobre a oferta hoje. E ele nunca fala sobre a oferta, mas hoje ele vai me pegar. Não era para me ter vindo hoje para o culto. Fala, meu Deus. Mas eu quero te dizer que, assim como o pastor Abel ministrou aqui, é muito menos do que é uma cifra numérica e muito mais da sua intimidade com Deus. Daquilo que Deus coloca em seu coração. O conceito distorcido da prosperidade nos traz hoje a palavra prosperidade, costuma ser reduzida apenas ao acúmulo de riquezas. Prosperidade acaba sendo apenas um sucesso material, financeiro. Mas nós não devemos abandonar uma verdade de Deus por uma mentira que o inimigo quer nos entregar. Diga assim comigo, prosperidade é de Deus. Você pode tocar, não precisa nem olhar, só dizer assim, seja próspero. Toca na pessoa que está do seu lado aí. Seja próspero. Quero nem saber quem é, vamos só abençoar. Seja próspero. No final do ano, que daqui a alguns dias vai ser, você diz um próspero ano novo, né? Às vezes não sabia nem o que era o próspero. Mas o próspero é a prosperidade que o Senhor pode te entregar. Então, por favor, não acredite na mentira que o mundo tem
para dizer que a pregação, a doutrina da prosperidade. Não, Deus tem algo especial para nós, que nós vamos mergulhar aqui nesta noite. O conceito bíblico da prosperidade nos mostra que, assim como o desejo de João revela a verdade, a verdadeira bênção material e íntegra espiritualmente sobre a vida daquele homem chamado Gaio, abrange a sua vida num contexto geral, espiritual, física, saúde e mentalidade e materialidade, tendo na sua própria alma esta convicção, onde ele diz: assim como é próspera a tua alma. Como um fundamento para tudo da prosperidade de Deus em nós, precisa começar de dentro para fora. Precisa estar... Rapaz, esse diácono novo aqui é uma bênção. Obrigado, meu filho. Vou profetizar, viu? Obrigado, filho. Deus, Ele anseia que nós entendamos isso. Venhamos compreender que dentro desse propósito, assim como é próspera a tua alma. Você é feliz com Jesus, irmão? Você está feliz com Jesus hoje, irmão? Você entende a bênção de Deus sobre a sua vida, meu irmão? Assim como é próspera a tua alma, que Deus prospere também a sua vida e a sua saúde. É o que está escrito. Não esqueça de buscar os princípios de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Porque aonde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Certamente Deus deseja a nossa prosperidade. De capa a capa da Bíblia, inúmeras vezes, Ele revela que tem o melhor para cada um de nós. Não se assuste com isso. O papai ama abençoar o filho. O papai ama ver o sorriso do filho. A questão não é se Deus quer nos abençoar, mas se de fato entendemos e estamos prontos para receber esta prosperidade. Quem está comigo aqui nesta noite, irmão? Eu espero que você receba esta palavra. Segundo o dicionário, existem algumas palavras-chave para a prosperidade, como, por exemplo, é como ter uma viagem rápida e bem-sucedida. E ir acontecer e dar tudo certo. Hoje pela manhã nós nos acordamos 4 horas da manhã, estávamos em outro estado. Estávamos em Recife, Pernambuco, hoje pela manhã. E eu disse: não, eu tenho um compromisso com Jesus, eu quero estar lá. Acordamos, levantamos, tomamos um café e viemos de estrada. E Deus abençoou, foi tudo bem. Nós saímos 5 horas da manhã, estávamos na estrada e 2:30 da tarde já estávamos em casa. E Deus abençoou, foi tudo bem. Isso é bênção. É bênção ou não é bênção, irmão? Ir e voltar, Deus abençoe a tua entrada, a tua saída, onde quer que fores. O dicionário também diz que prosperidade é conduzir por um caminho fácil e direto. Isso é bênção, isso é prosperidade. Garantir um bom resultado é fazer prosperar. Prosperar é ser bem-sucedido. Isso é o que diz o dicionário. E tudo isso se encaixa com a vontade de Deus. Ou seja, de alguma forma ampla e bem clara, prosperidade é ir bem em todas as coisas. É fluir nas coisas que Deus tem confiado a cada um de nós. Porém, devemos aplicar a prosperidade a partir de como a palavra de Deus nos orienta. A palavra de Deus nos diz: assim como é próspera a tua alma. Se você tem uma alma próspera, o entendimento que você está ligado no Senhor, em alma, em espírito. O salmista uma vez disse: porque te abate, ó minha alma, te desespera, perdendo a calma. Confia em Deus, porque certamente Ele vai te fazer prosperar. Quem está entendendo esta palavra em nome de Jesus? Então, veja essa referência de prosperidade no modelo de Deus. Não é aquela que vemos que o mundo mostra.
que vemos apenas externamente e pensamos, olha ali, aquele cara é próspero. Ele tem uma Hilux. Olha. Muitas pessoas têm muitos bens e não é feliz. Tem dinheiro na conta e não é feliz. Tem tudo, mas não é feliz. Mas, querido, eu posso te garantir de que com Deus, tudo que você tiver vale muito mais. Quando você entender que tudo é do Pai. Tia Jana, um dia desses, contava que tinha uma frase no carro, diz assim, tudo é do Pai. E ela pensava muito nisso, realmente, tudo é do Pai. O terreno é do Pai, não sei o que é do Pai, o carro está no nome do Pai. Ela falava muito sobre isso, né? Tudo é do Pai. E de fato, tudo é do Pai. O padrão do mundo pode até ditar que a prosperidade está em ter um carro do ano, ou em ter um celular, ou um salário bom, ou somente isso, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, Deus quer ter e te fazer prosperar com o entendimento de que a prosperidade é quando você tem uma família abençoada por Deus. Prosperidade é quando você tem saúde, prosperidade é quando você tem alegria, prosperidade é quando o teu filho traz um copo de água para você. Eu estou de camisa nova, irmão, eu ganhei um presente do meu filho, que agora está ganhando um salário, aleluia. Agora se ele não me der, eu pego ele, irmão. E eu cheguei hoje, pai, está aqui teu presente, me deu um abraço, me deu um beijo, obrigado. E olhei para minha esposa e disse, eu ganhei. Porque não é só mais assim, entende, irmãos? Prosperidade é na simplicidade que tivermos, sabermos que Deus está cuidando de nós. Somente uma alma alinhada com Deus pode revelar a real prosperidade. Quem encontra Deus, encontra prosperidade para a sua alma. Você pode dizer amém? Uma alma pouco ou nada próspera é incapaz de lidar ou manter qualquer prosperidade fora. Se essa alma, se essa pessoa não tem uma alma próspera, ela não consegue. Tudo vai embora, tudo se perde, tudo acaba, perdeu tudo e acabou em tudo. Mas, cara, você tem a Cristo. Quem tem Jesus tem tudo, irmão. Aleluia. E muitos têm feito isso. Muitos têm prosperado de forma que pensa que agrada a Deus. Faz até que deveria ser bom, se tornar ruim. O que era para ser bênção se torna maldição. E apóstolo Paulo revela isso em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9, a parte A do versículo diz, os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Os que querem ficar ricos caem nessa tentação. Porque prosperidade não é bem material. Prosperidade é ter uma alma com Deus. É ter um ligado no Espírito. Como vai bem o nosso entendimento para isso. Por isso, só é possível prosperidade interior quando Deus é nosso maior valor. Se Deus é o teu maior valor, você é próspero. Você é próspero. Se prosperarmos primeiramente espiritualmente, naturalmente, prosperaremos materialmente. Você entende isso? Diga amém. Hebreus capítulo 11, versículo 6 dizem, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, diga comigo, e recompensa aqueles que o buscam. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus essa noite. Pois quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e que ele recompensa aquele que o busca.
Há uma bênção de Deus sobre nós. Apropriar-se dessa prosperidade na alma é um passo fundamental para prosperarmos sem se perder. Porque o que tem de gente que prospera e se perde? O que tem de gente que consegue um bom emprego e sai da igreja? O que tem de gente que Deus abençoa, que essa pessoa gera uma prosperidade, mas daqui a pouco não vem mais para a igreja, não quer mais saber de ajudar um irmão, não quer mais saber de estar em comunhão, não. Agora, essa igreja aqui está muito fraca, eu acho que eu vou lá para Aldeota, uma igreja mais bonita, que tem gente mais do meu nível. Olha isso. Aí não quer ter relacionamentos, porque fica com medo da pessoa estar do teu lado, caminhar contigo. Ah, querido, para prosperar sem se perder, creia que com Jesus, diga assim, primeiro, creia que Jesus e com Ele, você não tem falta de nada. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Ele não me falta. Quando Deus cuida de nós, nós podemos ter certeza que somos abençoados. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Continue comigo. Que nos abençoou espirituais. Você entendeu isso aí, irmão? Nós não precisamos correr atrás das bênçãos. Ele já nos abençoou. Você já é abençoado, irmão. Deus já está te abençoando com toda sorte de bênção. As bênçãos de Deus já repousam sobre os céus. E bendito seja Deus por isso. Porque pelo Filho Ele nos abençoa. Você é abençoado. As maiores bênçãos são as espirituais. Alguns dias atrás eu estava rolando um Reels, ou vídeo, sei lá o que era, na rede social, e me deparei com um novo blogueiro aqui da nossa casa, um meio careca, não sei se vocês conhecem. E aquele cara estava lá naquele vídeo, tão falante, a cor mais linda do mundo. Barbicha desse tamanho, dizendo assim, e aí, bro, é o seguinte, cara, eu tô saindo do trabalho aqui, mas eu tô dando glória a Deus. São 5 e pouco da manhã, terminei meu expediente, ele trabalha à noite. E eu tô dando glória a Deus, porque foi cansativo à noite, mas eu tô dando glória a Deus. E Deus é tão bom que eu pensava que ia para casa tudo de boa, e agora está chovendo. Eu estou debaixo de chuva, mas eu estou dando glória a Deus. E ele contando aquela história real da sua vida, ele dizia, sabe por quê que eu estou feliz? Porque eu vou para casa e vou acordar a minha esposa. Eu tenho uma esposa, eu dou glória a Deus. E o abençoado, eu seguindo aquele vídeo dele lá, contando a história, daqui a pouco pulou para o próximo vídeo, ele gritando em casa em tempo de derrubar o portão, acorda, mulher! Eu deixei a chave do trabalho, abençoada de Jesus. Mas eu tenho uma mulher, eu vou tomar café já com ela, com cuscuz e ovo. E eu estou feliz, porque eu sou abençoado. Quem dá glória a Deus aí, irmão, em nome de Jesus? Queridos, isso é bênção. Deus está cuidando de nós. Em todos os detalhes, Deus cuida de nós. E hoje ele estava aqui tocando bateria, a cor mais linda do mundo. Ele não está nem aqui, não está nem me ouvindo, graças a Deus. Tudo isso é porque uma vida próspera é uma vida que tem uma alma próspera.
onde nós entendemos isso. Diga assim comigo: o quanto Jesus tem para mim é proporcional, diga mais alto, ao quanto eu poderei acessar o que Ele tem. Querido, se você entender isso, que o quanto você tem de Jesus é proporcional ao quanto você pode encontrar nele, porque ele é sem limites, sem medidas, é algo sobrenatural. Aleluia. Na cruz tudo foi consumado e tudo passou a pertencer a Cristo nas regiões celestiais. Tudo é do Pai, tudo é de Deus. Por isso, o investimento mais rentável que nós podemos fazer é colocar tudo aos pés da cruz, assim como foi cantado há poucos minutos atrás. O melhor lugar e o lugar mais alto que nós podemos chegar é aos pés da cruz. Na cruz você entrega o que não vale nada e recebe todo o amor, toda a bênção de Deus sobre a sua vida. Quem recebe aqui nesta noite, irmão? É na cruz que a sua vida prospera. O que acontece na cruz? A condenação se torna salvação. A doença se torna saúde, a pobreza é substituída pela riqueza, o sofrimento dá lugar à paz, a escassez é transformada em satisfação, em alegria. Tudo isso vem da cruz, tudo isso vem da bênção de Deus. Toda angústia é convertida na esperança de que Ele vive, de que Ele reina e que Ele voltará. E a morte perde lugar para a vida de Deus. Isso é ser próspero. Isso é entender na presença dEle toda a miséria se torna prosperidade, porque Ele vai cuidar de cada um de nós. Em segundo lugar, para prosperar sem se perder, viva em contínua e extravagante generosidade. Preste atenção nisso. Se você quer ser próspero, seja generoso. Se você quer ser próspero, seja abundantemente generoso. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 35 diz: há maior felicidade em dar do que receber. O mundo diz que a prosperidade está em acumular riquezas. É reter, é guardar. Mas na Bíblia diz que a alegria está em compartilhar aquilo que Deus te abençoa. Você entende isso, irmão? Diga amém. Quem retém é infeliz, é preocupado, é cheio de cofres, de coisas. E será que alguém vai tomar? Será que o governo vai tomar? Será que o ladrão virá? Será que o ferrugem vai corroer? A traça vai... Porque ele apenas retém. Mas você precisa escolher ser do Senhor, entendendo que a bênção de Deus está em compartilhar. Ser um acumulador triste ou ser um generoso próspero. Quando você doa, você não só investe, como também multiplica. Pode ter certeza disso. Ninguém pode doar e perder. Não, quando você doa, você não perde. Você multiplica. Você sabe que aquilo que Deus te deu também está abençoando a vida de alguém. Quem está entendendo isso, irmão, em nome de Jesus? Pode ter certeza. Deus vai te fazer prosperar. O mar da Galileia, ele recebe as águas do Rio Jordão. E é tão interessante que ele também tem uma vazão. Ele deixa a água fluir também, abençoando outros lugares. Por ter movimento e vazão, é cheio de vida, cheio de peixes. Os discípulos pescavam muito nesse mar da Galileia. Existe uma bênção neste mar da Galileia. Há uma prosperidade, há frutos, sabe, irmãos? Por quê? Porque ele recebe as águas do Rio Jordão e deixa fluir. Às vezes, na nossa vida, nós encontramos uma dificuldade, sim ou não, irmãos? Encontramos uma barreira, encontramos uma luta, mas assim como os rios,
quando encontra um barranco, quando encontra um lugar onde não pode mais correr. Por isso que rio, ele não é uma linha reta. Ele sempre vai encontrando uma vazão para fluir. E aonde ele passa, ao cheiro das águas, prosperará. Do mesmo jeito é a nossa vida. Nós vamos prosperar, nós vamos ver a glória de Deus sobre nós. É diferente do mar morto. O mar morto recebe as mesmas águas do Rio Jordão, mas ele não compartilha. E quando chega lá, retém. E quando retém, aquelas águas ficam paradas. E daqui a pouco elas são evaporadas. E daqui a pouco surgem salinas daquele lugar. A água é muito cheia de sal. Por isso que não produz vida. Se você não sabe nadar, pode tomar banho lá no Mar Morto, porque você não afunda. O mar salgado, tão forte, muito sal, que não deixa você. Aí vai os estudantes de química e física da casa para explicar o que a Bíblia já está explicando, que você não vai afundar. Não seja um mar morto, irmão. Deixa a bênção do Senhor chegar até você e te fazer prosperar. Só aquele que crê diz amém. Mas o avarento é esse mar morto. Ele acumula tanto que seca a sua própria alma. No entanto, aquele que é generoso, aquele que entende como o mar da Galileia, o que entra flui para abençoar outros e por isso continua gerando vida. Quem quer ser abençoado por Deus aí, irmão? Pois abençoe generosamente. Seja abençoador, seja bênção na vida de alguém. O irmão Gaio, que João falava sobre ele era um cara precioso, que das suas próprias propriedades, dos seus próprios bens, ele fazia prosperar a obra de Deus. Gaio usava os seus recursos, sua casa, sua saúde, a sua hospedagem, para ajudar e abençoar a outros. Isso é prosperidade. Deus não tem medo de encher as mãos de quem abre para abençoar. A prosperidade confiada a Gaio não terminava nele, ele era abençoador e financiador do reino de Deus. Então prospere. Por isso a prosperidade é para quem é generoso. Qualquer riqueza ou bem sem generosidade é maldição. A sua família é próspera para ser referência. Quem dá glória a Deus aí, irmão? É por isso que a sua família é próspera. É por isso que você tem filhos. É por isso que Deus, no momento certo, tira da aljava e faz lançar para um propósito. Porque Deus está com você. Os seus recursos são exponenciais para ajudar o próspero. Na simplicidade. Irmão, quantas e quantas vezes eu me lembro quando eu era pequeno, que às vezes era necessário pegar uma caneca e ir na casa do vizinho e dizer: a minha mãe mandou pedir uma caneca de açúcar. E tinha uns vizinhos nossos que ele era meio gago. E de vez em quando ele ia na nossa casa e ele chegava e dizia assim: eu não vou mais citar porque alguém pode saber quem é. Né? O Davi já riu aqui, já sabe quem é. E, irmãos, e é assim que nós nos ajudamos. Quem está entendendo em nome de Jesus, irmão? Nós estamos no culto de adoração ao Senhor, irmão, sim ou não? Deus está neste lugar, irmão, amém? Os seus relacionamentos com Deus é próspero para que a sua vida com Deus possa também ativar a vida de outros. Cara, eu também quero isso que você tem. Eu também quero isso que você tem. E aí você entrega aquilo que você recebeu, a alegria de Deus. Eu quero compartilhar com você. Quem está entendendo isso em nome de Jesus, irmão? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Ah, queridos. Terceiro lugar. Acesse e desfrute dos recursos do céu com boa mordomia. E mordomia não é ficar folgado, não. Não.
Mordomia é você cuidar com excelência daquilo que é de Deus, que não é seu, mas que Deus te deu. E se Deus te deu, você cuida. Porque um dia Ele vai dizer: Júnior, mostra-me as tuas mãos. O Júnior tem que dizer: está aqui, Senhor. Toda caliçada de lixar a parede da casa do Daniel. Mas está aqui, eu estou aqui, Senhor. Não é não, Júnior? Aqui as minhas mãos, tal. Se ele chama, eu lembro quando eu era adolescente, jovem, que nós tínhamos uma peça teatral, e o Marcute lembra desse tempo. Mostra-me as tuas mãos. Não, Senhor, não vou mostrar não. Mostra-me as tuas mãos, meu filho. Não, por que não? Porque eu perdi o que o Senhor me deu. O Senhor me abençoou e eu gastei, eu joguei fora. Eu não abençoei a outros. E por ser infiel, Deus lança fora. Queridos, sermos e entendermos a mordomia de Deus, a bênção de Deus. João capítulo 16, versículo 24 diz: até agora vocês não pediram nada em meu nome. E aí ele adverte a cada um de nós e diz: peçam. Quem entendeu essa palavra em nome de Jesus? Peçam e receberão. Por quê? Para que a alegria de vocês seja completa. Quem crê nisso? Quem crê nesta palavra? Quem recebe nesta noite? Peça! Quem não pede, não recebe. O pessoal aí no mundo diz: quem não chora, não ama. É mais ou menos pegando o contexto desse versículo, irmão. Tem uns filhos, irmão, que são abençoadinhos de Jesus, que nem o Abel gosta de dizer. Que pede e recebe. Aí tem outros que é mais enjoado. Não vou pedir não. Se ele quiser me dar, ele me dê. Não recebe. Então nós devemos aprender isso. Peçam em meu nome. Algo que todo pai e mãe aprende a amar e celebrar, é abençoar os filhos. É dar até mesmo aquilo que eles não tiveram. É se esforçar para que eles possam receber não apenas o que precisam, mas o que desejam. Não é apenas o pão, não é apenas o baião de 2 ou o capitãozinho feito com aquele feijão e farinha. Não é apenas isso. Isso é o que eles precisam para sobreviver. Mas quando eles te pedirem um pirulito, você vai dar um esforço e vai comprar para ele. Um babalu, quem lembra do babalu? É o novo, tem gente que não sabe nem o que é babalu aqui. Ó. Um pipe. Né? Não tem mais não? Tem. Então, quando nós... Irmão, eu lembro que quando eu estava no culto, eu era da salinha das crianças. Eu esqueci agora, as ovelhinhas, não esqueci agora como é que era o nome que a gente tinha lá. Mas eu chegava lá pertinho do pai, na hora do culto, chegava e dizia: pai, o senhor está sentindo um cheiro de pipoca? Tinha um pipoqueiro abençoado, aquele pipoqueiro. Abençoado, ficava lá fora, esquentando a pipoca, aquele cheiro de pipoca na hora do culto. E eu: pai, o senhor me dá uma pipoca? Ele disse: vá adorar a Deus. Depois do culto a gente conversa. Eu disse: Senhor, meu único jeito é pedir para o Pai aqui me dá. E assim eu fazia, no final do culto ele me abençoava. Queridos, tu lembra disso, tia Jana? Lá no Bom Sucesso. Ela é minha cúmplice, irmão, ela é testemunha, porque ela é mais velha do que eu. Mais experiente, né, Jana? Algo que todo pai ama é presentear o filho. Então não é só com o básico. A Joyce disse: um dia eu vou morar em cima desse teto para eu fazer qualquer coisa. Porque eu dizia para ela: enquanto você estiver embaixo desse teto, você tem que me obedecer. Por um dia eu vou morar em cima do teto para eu fazer o que eu quero. Aí hoje ela sabe que, Jesus, Pai maravilhoso, Pai lindo que ela tem, Jesus.
Todo pai ama abençoar os seus filhos com desejos extras. Mateus capítulo 7, versículo 11. Se vocês, apesar de serem maus, Mateus 7, 11. Apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas abençoadas e preciosas que lhes pedirem. Quem vai pedir o papai hoje? Antes de dormir, vai dobrar o joelho. Senhor, o pastor disse que eu posso pedir. E a tua palavra me garante que eu posso pedir. Queridos, é assim que nós precisamos fazer. Da mesma forma, todo pai vai fazer. Vai te abençoar. Diga assim comigo: Jesus, eu sei que o Senhor não me deu apenas a salvação, mas o reino e tudo que Ele tem. Você é filho do rei, irmão. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20 diz: não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumule para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam e nem furtam. Há um entendimento quando você entende onde está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Eu só posso desfrutar de algo que estou pronto para cuidar. Além disso, a boa mordomia impede que aquilo a qual eu tive acesso seja roubado, porque é do Senhor. Eu tenho que cuidar bem, eu não posso perder. É igual aquele bom empreendedor que deu uma dádiva, deu uma dracma, deu para que pudesse prosperar, multiplicar, porque ele viria e queria o fruto daquilo, e teve um que recebeu apenas um, guardou e escondeu. Servo infiel. Aquilo que o Senhor te entregar, multiplique, irmão. Faça prosperar. Quem diz amém aí, irmão? A Bíblia é muito clara, e ela não diz que nós não podemos ter tesouros. Não, não é isso. Nós podemos sim ter tesouros. Mas aonde está o nosso tesouro, estará o nosso coração. E aqui ele nos declara: não acumule tesouros na terra, mas no céu. Entendendo que se nós estivermos com a vida ligada no Senhor, nós somos abençoados, prósperos. Não em coisas materiais, mas naquilo que Ele é. Jesus diz que devo guardar, acumular tesouros no céu, mas não diz que eu não posso receber, sacar, ser, sabe, irmão? Não, eu posso ir lá e pedir, porque Deus tem uma bênção para cada um de nós. Isaías capítulo 53, versículo de número 3, estou já terminando, irmão. Vai lá, Isaías 53, ou melhor, perdão, Isaías capítulo 45, versículo 3. 45, versículo 3. Vamos todos ler juntos, 1, 2, 3 e... darei a você os tesouros das trevas. Vou já explicar. Riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo o seu nome. Aqui nessa versão diz tesouros das trevas, mas entenda, é daquilo que é escondido, guardado. Assim como o ouro que precisa ser garimpado para poder ser encontrado. Deus guardou dentro de você a chama da verdade, da palavra, do Espírito. Se você entender isso, você vai ser próspero. Darei a você, na versão a mensagem diz: eu o conduzirei a tesouros enterrados, a esconderijos secretos de valores, confirmando que eu, de fato, sou o Eterno, o Deus de Israel, que chama você pelo nome. Eu guardei e conduzirei você a esses tesouros. Quem recebe em nome de Jesus? Cuidar do reino de Deus e da obra de Deus é a senha do cofre. É o que te dá acesso a prosperidades celestiais.
é entender a prosperar, é entender a desfrutar daquilo que Deus te deu como mordomia, é entender que Ele nos convida a ser generosos, é compreender que para que a gente venha ser próspero sem se perder, é crer que nós temos Jesus e com Ele não nos falta nada. Você prosperará sem se perder quando Deus for a sua fonte. Deus é a fonte. Fonte de água viva, terra do pão. O que Ele entrega, Ele sustenta para manter. A sua vida vai prosperar em nome de Jesus. Você, nesta noite, está recebendo um entendimento espiritual. Não é algo que eu possa vender para você. Não é algo que eu possa negociar para ativar a sua fé. Mas com seu entendimento, Deus nesta noite quer te fazer prosperar abundantemente. Quando a sua alma compreender, assim como é próspera a tua alma, certamente você será abençoado na vida financeira, na vida de saúde, na sua vida emocional, na sua vida física, na sua vida. Deus irá te prosperar. Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas. Não, vamos ler juntos, vamos declarar isso juntos. Você pode ficar de pé agora em nome de Jesus? Vamos ficar de pé. Você pode tocar no irmão que está do seu lado, ajuda ele a levantar aí. Levanta para uma nova vida em Cristo. Levanta para uma prosperidade que Deus quer te dar, em nome de Jesus. Quem dá glória a Deus aí, irmão? Vamos ler juntos, Filipenses 1, 2, 3 e... o meu Deus, mais forte, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Você é abençoado, você é próspero, Deus te abençoou com toda sorte de bênção. Para de murmurar, para de reclamar. Começa a olhar, Senhor, eu estou vendo, irmão, às vezes está difícil. Mas você vai começar a olhar e vai começar a profetizar. Eu creio, Senhor, que a tua bênção repousa sobre mim. Que como assim é abençoada e próspera a minha alma, eu posso contemplar o que o Senhor tem para mim. No livro de João, capítulo 10, versículo 6 em diante, eu vou terminar com esses versículos. Na versão A Mensagem, diz assim: Jesus contou uma história simples, mas ele não tinha ideia do que eles não tinham ideia do que ele estava falando. Então, tentou de novo. Eu vou ser um pouco mais específico. Ou, aqui na versão diz, você explícito. Então, eu sou a porta para as ovelhas. Os outros são de má índole, ladrões de ovelhas. Todos eles, mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta. Quem passar por mim será bem cuidado, será bem sucedido. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna. Uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com quem tenham sonhado. Uma vida mais abençoada e mais rica e mais próspera do que qualquer outra que você possa ter imaginado. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Deus quer te fazer prosperar com uma vida abundante, uma vida transbordante, sacudida e recalcada, uma vida que Deus vai pegar e vai sacudir assim, não vai caber mais, e vai empurrar e vai dizer, não, eu vou derramar mais, eu vou abençoar mais. Quem recebe aqui nesta noite em nome de Jesus?
Querido Deus, nessa noite está quebrando algumas algemas que te fazia parar, que te fazia desistir, que você pensava que era um derrotado e que tinha nascido em um lugar de derrota, de angústia, de luta, de provação. Mas eu quero te dizer, a partir de você, algo novo irá acontecer. Deus está ativando você, porque não é por maldição hereditária, é por entendimento de que agora, em Cristo Jesus, você já é abençoado. Em Cristo Jesus, você já é próspero. Deus te entregou tesouros, Deus te abençoou com toda sorte de bênção, segundo as riquezas. Ele suprirá as nossas necessidades em glória. Sabe de uma coisa? Nesta noite Jesus te convida, Jesus te chama e te diz: deixa eu assinar embaixo agora, deixa eu entrar no controle dessa situação. Vem para a cruz, vem para mim, vem para o meu altar. Se você tem algo a entregar a Jesus nessa noite, talvez não seja nada, não tem nenhum dinheiro, passou tudo, olha de um bolso, olha do outro, não tem nada. Entrega hoje o teu coração e seja próspero na tua alma, e que em nome de Jesus tudo possa fluir de uma forma especial na sua vida hoje. Quem crê nesta palavra, saia do seu lugar e venha receber a promessa do Senhor. Venha em nome de Jesus, creia.